Fala, meus nobres, Iago aqui, e no vídeo de hoje eu queria falar que não vale mais a pena ter e-commerce no Brasil ou ter loja física. Não vale mais a pena. Devido ao aumento da carga tributária e devido à reforma tributária, não vale mais a pena vender produto no modelo comércio no Brasil. Mas, por outro lado, vale a pena ser intermediador de serviço no Brasil. É exatamente o que a gente vai falar no vídeo de hoje. E você vai continuar vendendo o seu produto, ganhando o seu dinheiro, porém pagando menos imposto, tá? Por que eu estou falando isso? Porque, para quem não sabe, eu tenho uma empresa chamada Soberano Indivíduo. Você pode achar o site dela em soberanoindividuo.com. E a minha empresa trabalha com blindagem financeira, reestruturação tributária e internacionalização das suas operações para proteger o que você faz do começo ao fim. Desde você caçar o cliente, desde você contratar seu fornecedor, desde você processar seu pagamento, desde você blindar o que você construiu. E a gente está atendendo muito comerciante cansado de pagar altos impostos. E eu sempre faço uma pergunta: você está disposto a cortar no mínimo 50% daquilo que você paga hoje de imposto? E aí o empresário fala: estou disposto. Então eu digo: você está disposto a modificar toda a sua infraestrutura de como funciona a sua empresa hoje para que você pague o mínimo de imposto? E aí o empresário me fala: estou disposto. Então você vai fechar a sua loja e você vai abrir uma empresa de intermediação de serviço. Isso muda tudo, tá? Eu tô olhando aqui pro lado porque eu tô vendo a minha pesca em relação a isso, que é um planejamento que eu montei para um cliente ativo da gente e segue bastante a linha dos outros, só vai mudar algumas questões, como a maneira como cada um emite as suas notas fiscais. E, cara, como que você vai lucrar no Brasil hoje, sendo que todo o imposto do produto que você compra, que você não é o produtor, que você não foi você que construiu, você compra para revender. Como é que você vai ter lucro se você vai ter que pagar vários impostos aí para poder ter esse produto na tua empresa e depois colocar na mão do seu cliente e pagar imposto em cima desse produto? Porque você tem tributos federais, você tem tributos estaduais, que é o ICMS, você tem tem mais tributo? Tem. Você também tem o ISS, você tem muitas outras coisas. E somando tudo isso, vai dar o seu lucro. Porque veja só, eu tenho um cliente, ele era comerciante, tá? Tinha um comércio, comprava e vendia. Então ele comprava produto e vendia no final. Tranquilo, como o comércio funciona. Esse cara emitiu uma nota fiscal de R$ 20.550, tá? Dessa nota fiscal, só de ICMS estadual, ele pagou 18%. Então pagou R$ 3.700 ali de ICMS estadual. Somando com os tributos federais, que foi 2.827, ele pagou dessa nota fiscal de R$ 20.000, R$ 6.526 em imposto. Isso deu uma alíquota de 31,76%, 32%, tá? Para arredondar o cálculo. Vamos deixar em 30%, pagou 30%, né? Deu 31 ponto alguma coisa, vamos pagar em 30%. O cara pagou 30% do que ele vendeu em imposto, então foi 20.550 menos 30%. Ele pagou ali R$ 6.000 e uns quebrados, tá? De imposto. Eu te pergunto, esse cara teve lucro nessa operação, pagando 30% de imposto, que é aquilo que ele vendeu? É claro que ele não teve lucro. Ele saiu num prejuízo, ele teve que tirar dinheiro do bolso dele para que o cliente recebesse o produto que ele comprou e para que a empresa estivesse regular. E ele chegou para mim e falou: cara, eu estou faturando muito, estou faturando 1 milhão por mês, entre 800 a 1 milhão por mês, mais 1 milhão. Tem mês que dá uma caidinha, fica 800. E eu não estou conseguindo ter lucro, Iago, o que eu faço? E aí eu fiz aquelas perguntas para ele, que eu fiz aqui no começo do vídeo, e disse: cara, sai do comércio, entendeu? Vai ser intermediador. Porque quando você tá no modo comércio, você vai ter que pagar imposto de tudo, cara, da compra e da venda. Por mais que naqueles benefícios fiscais que você pode
apresentar para o Estado que você já pagou na verdade, que o produto já foi pago o ICMS, né? Porque você tá comprando para revender, e aí o governo te dá uns 120 dias, mais ou menos, 90, 120 dias, para te ressarcir esse imposto. Você ainda tem outros impostos que você vai pagar em cima do faturado. A não ser que você desenvolva vários custos e vá para um lucro presumido, então para o lucro real, e aí você consiga estar desenvolvendo esses custos e estar mostrando para o Estado que você tem custo. Não, eu vendi 20 mil, mas eu tenho gasto com isso, com aquilo, tarará, tarará. Também tem esse trabalho. Só que tem outra coisa que deixa passar, que é a questão de sair do comércio e ir para a intermediação. Você vai conseguir emitir nota fiscal da mesma forma, tá? Independentemente se você compra produto da China ou do Brasil, você vai conseguir emitir nota fiscal para o seu cliente, você vai estar regular com a Receita Federal, vai estar tudo vendido normal, só que vai mudar a categorização do serviço, que de comerciante vai para intermediador. E aí, quando você vai para intermediador, é como se você fosse um corretor. Por exemplo, você concorda comigo que o corretor ele não tem que pagar um imposto em cima do imóvel que ele vende? Ele vendeu um imóvel de 5 milhões de reais, tá? Mas a comissão dele foi 5% desse valor. Então, um imóvel de 5 milhões menos 5% vai dar... Peraí que eu travei agora aqui, menos 95% vai dar 250 mil reais. Então, por mais que o corretor receba 5 milhões na conta dele, exemplo, tá? É claro que vai receber na conta da empresa que vende o imóvel, a empresa que vende o imóvel vai mandar esses 5% para o corretor. Mas tô dando um exemplo aqui de como funciona a questão do intermediador, tá? Então, por mais que o corretor receba 5 milhões do imóvel na conta dele, ele tem que pagar imposto em cima dos 250 mil. Se ele não tiver uma contabilidade boa, a contabilidade vai fazer ele pagar imposto em cima dos 5 milhões de reais. Tá? Eu nem culpo a contabilidade dele, porque tudo tem nível. Então tem um contador que lida com pequenos empresários, tem um contador que lida com grandes empresários, e cada um no seu patamar. Não estou falando mal do contador, estou só falando que para esse tipo de cliente, um contador que entende de como funcionam pequenos comércios já não vai mais funcionar, porque ele vai te fazer pagar imposto em cima do faturado, e não aquilo que de fato é seu. E por lei, de maneira legal, você consegue pagar imposto no Brasil somente do que fica com você, que é isso que eu estou falando aqui. Então, se você fosse um comerciante, você ia pagar imposto em cima do faturado. Como você é intermediador, você vai pagar imposto do que sobra para você. Então, esse corretor tem que pagar imposto em cima só de 250 mil. E isso corta drasticamente, porque, por exemplo, esse cliente que era comerciante que eu te falei, que emitiu a nota de 20 mil e pagou 6 mil de imposto, na real, cara, ele tinha que pagar imposto do que sobra para ele, que é 30%. Ele falou que o meu lucro, Iago, o lucro bruto é 30%, tirando os custos de toda a logística do produto e impostos, teria que ser 30%. Tá? Então, dos 20 mil que ele vende, em uma nota, 6 mil seria o lucro dele. Ele deveria pagar imposto dos 6 mil. Então, seria o quê? 10% em cima do que fica para ele seria 600 reais, e sobre a operação seria 3%. Então, de 30% do total, pelo fato dele sair de comércio e ir para intermediação, ele pagou 3% de imposto sobre o todo. Aí eu te pergunto, você precisa de fato abrir uma empresa fora do Brasil para reduzir seus impostos? Nem sempre. Porque se você vender com a empresa fora do Brasil, o Brasil foi feito para que exporte as coisas, não para que importe. Então, para importar, tem muita dificuldade. Tem que gastar um bom dinheiro, tem que montar uma infraestrutura interessante, tá? Não que seja difícil, mas é complicado, porque você tem que ter um bom faturamento. Eu fiz um vídeo passado antes desse, falando sobre o plano do PT, no meu ponto de vista, que é acabar com a classe média e sobrar somente pobre e rico. E essa questão de importar serviço só vai ser para quem é rico, cara. A classe média já não vai mais conseguir importar, porque vale mais a pena fazer um planejamento tributário no Brasil e, se quiser, tirar o lucro do Brasil e levar para fora, tranquilo, do que montar uma empresa fora e vender dentro do Brasil. Só para você ter uma ideia, se você não deu saída fiscal do Brasil e tem uma empresa fora do Brasil, você vai ter que pagar 15% de imposto para o governo. Entendeu?
Então, mas eu estou pagando 30, eu vou pagar 15. Tá, se o teu plano for deixar o dinheiro logo lá fora, quem sou eu para te julgar? Tô aqui para te ajudar. Mas se teu plano é investir no Brasil, que a maioria do caso que eu atendo dos meus clientes no Brasil, investir no Brasil, não compensa sair de 30 para 15 se eu posso sair de 30% de imposto para 3% de imposto, percebe? É isso que eu estou falando, você tem que fazer um trabalho que seja de acordo com a sua operação e com os seus objetivos finais. Porque veja só, teu objetivo é investir no Brasil, aí tu bota teu dinheiro fora do Brasil. Para tu trazer esse dinheiro pro Brasil, cara, de forma legal, vai ser uma dor de cabeça e tu vai ter que abrir hold, entendeu? Tu vai ter que fazer um contrato, tu vai ter que, vai ter que pagar taxa também, que não é só os impostos, tem as taxas de transação. Então, se você quer investir no Brasil, deixa o seu dinheiro no Brasil do investimento, tá? Blindar o meu patrimônio já é outra questão. Eu estou falando de giro, estou falando de fazer a empresa crescer, deixando bem claro. Então, se você é comerciante no Brasil, se eu fosse comerciante no Brasil, eu pensaria 2 vezes em sair do topo de líder do comércio e ir para o topo de líder de intermediador, tá? Para o cliente final, cara, vai ser a mesma coisa, ele sempre vai te ver como uma loja. Aí eu já não posso fazer nada, porque é como o cliente me vê. Eu não sou obrigado a falar para ele, eu sou um intermediador. Não, a minha infraestrutura é de intermediação. Se na cabeça dele eu sou lojista, é problema dele. E solução, né? Porque ele confia em mim para poder estar comprando de mim e vai estar, eu vou estar enviando as notas fiscais como sempre enviou. A diferença é que essa nota fiscal vai estar detalhada para a Receita de como funciona a minha operação. Por exemplo, eu comprei o mouse aqui da China, vou vender no Brasil. Tá. O cliente me deu o dinheiro todo na minha conta. Ok. A Receita sabe que eu tô com... Vou dar um exemplo, com $100 aqui na minha conta. Mas $30 é meu lucro bruto. $70 são meus custos. Então, eu pego essa minha folha de pagamento de custo desse produto, pego o invoice, pego tudo bonitinho, faço no meu nome e tal. E quando eu for fazer a minha declaração de imposto mensal, eu deduzo isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui foi custo, isso aqui, isso aqui, isso aqui é um serviço de intermediação, e somente $30 é o que sobra para mim. Então eu vou pagar imposto em cima desse $30, vai ser calculado, e os outros vão ser repassados para as outras partes, seja fornecedor, enfim, você conseguiu compreender, tá? E tô vendo que esse vídeo vai dar 12 mais 1 de minuto, e esse número não é o número da sorte. Por isso, vou te falar algumas coisinhas antes de terminar, que eu já concluí o raciocínio, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu posso passar aqui. Tá aqui, legal. No planejamento que eu fiz para esse cliente, cara, as pessoas acham que isso aqui é minha opinião, tá? Mas não é minha opinião, é lei. Vou trazer o fundamento jurídico disso que eu tô falando. Lei Complementar número 116 de 2003, item 10, tá? 2. Código Tributário Municipal. 3. Direito à repetição de indébitos tributários, ou seja, o governo pode te ressarcir aquilo que você pagou errado devido à sua contabilidade, ok? 4. Tem uma ausência de circulação jurídica de mercadoria. O que é isso? Para você pagar imposto em cima do ICMS, você tem que ter a necessidade, né, a transferência da titularidade da mercadoria. Então, se você é um intermediador, você não assume a propriedade da mercadoria. Portanto, o ICMS não tem fato gerador nessa operação. Então, são os 4 pontos jurídicos que o meu time tributário trouxe para esse cliente, para essa organização tributária, entendeu? Então, se eu sou comerciante, então eu sou dono desse produto, então eu tenho que pagar ICMS. Mas se eu sou intermediador, eu não sou dono desse produto. Eu estou pegando de quem está vendendo e de quem quer comprar. Vou continuar lucrando do mesmo jeito, tá? Então, por mais que tenha reforma tributária e o que está acontecendo tudo no Brasil, a gente está vendo a última chance. Isso aqui é outro assunto, tá? Para complementar a questão dos impostos, não desse cliente em específico. Mas a gente está vendo a última chance da
classe média se tornar rica ou da classe média errar e ficar pobre. Tá? Então, se você não quiser que a sua empresa quebre esse ano ou nos próximos anos, eu sugiro que você remodele a sua infraestrutura tributária e fiscal. E eu sugiro que você blinde o seu dinheiro. E eu sugiro que você invista o seu patrimônio em algo que dê retorno no curto, médio e longo prazo. E essas 3 pontas, de preferência, todas com rastro financeiro. Não sugiro você sonegar, não sugiro você lavar, sugiro você se reestruturar para que esse dinheiro possa voltar para você. Eu vou falar limpo, né? Mas eu sigo a tese daquele cara que foi perseguido, que morava em São Paulo, que falava em Bitcoin quando tudo era mato. Que não existe dinheiro sujo, dinheiro é dinheiro, independente do que você faça, mas para quem tem comércio e utiliza o dinheiro do governo, você entendeu o que eu falei, o que é dinheiro limpo. Tamo junto, pessoal, e até o próximo vídeo. Valeu!